As discussões em torno de novas práticas pedagógicas mobilizam educadores em várias partes do mundo. As experiências inovadoras de pesquisadores brasileiros e portugueses estão reunidas no e-book Educação Criativa, multiplicando experiências de aprendizagem. O uso de jogos em sala de aula, a produção de vídeos e outros recursos educacionais estão entre os temas abordados. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo a acadêmica de jornalismo Juni Hugen. Boa tarde, Lisa. Boa tarde também para você que acompanha o Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Nos siga através das redes sociais. Estamos no Facebook, sempre trazendo posts para você, @Viva Voz Univale. Também Twitter e Instagram, como @Viva Voz Univale. Se você, ouvinte, tem uma sugestão de pauta, manda pra gente. Estamos no vivavoz949@gmail.com. Hoje nós vamos conversar com o professor doutor em Informática na Educação, André Luiz Alice Raab. Ele é um dos organizadores do e-book Educação Criativa, multiplicando experiências de aprendizagem. Obrigada pela participação, professor. Bem-vindo. Obrigado a vocês. Boa tarde a todos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o e-book, então. Educação criativa, o conceito já é interessante e a ideia, pelo que vimos aqui, é reunir o trabalho de pesquisa de professores brasileiros e também portugueses, né? Como é que surgiu a ideia para realizar esse projeto, professor? O livro ele é parte de uma série chamada Professor Criativo. É uma editora vinculada à Universidade Federal de Pernambuco, né, e que tem fomentado a produção de livros de temas que estimulem o uso de abordagens diferenciadas em sala de aula. E quando a gente sugeriu a ideia de mapear atividades que envolvessem criatividade com o uso de tecnologia, eles gostaram muito da ideia. Então os organizadores do livro, eu, André Raab, Ig Bittencourt, Tassiana Pontual e Alexandro Gomes, que são os 4 organizadores, nós operacionalizamos o processo de chamada dos capítulos e produção do livro. É exatamente isso que a gente ia perguntar agora, porque são 14, a gente viu que são 14 textos, né, diferentes reunidos nesse livro que é de uma série. Como que vocês fizeram para reunir esse material e tá levando esse conteúdo nos capítulos? Os 4 organizadores do livro, eles são pesquisadores da área de informática na educação, que é uma área bastante populosa no Brasil e com um congresso anual com mais de 1.000 participantes. Então, todos usaram suas redes de contato para divulgar a chamada de textos para o livro, né? E essa chamada de textos transcendeu, inclusive, o continente, né? A gente recebeu textos de Portugal também, um deles foi selecionado. Nós recebemos, ao todo, uns 30 propostas de capítulo e fizemos um processo de avaliação bem cuidadoso. Aqueles que tinham mais elementos para inspirar os professores da educação básica, que esse é o foco, né? Professores de educação básica, foram selecionados e a partir daí a gente estabeleceu uma segunda fase de diálogo com esses autores. Nesse diálogo a gente passou um pouco da nossa experiência no sentido de adequar o texto para o professor de sala de aula, eliminar um pouco do viés mais científico e trazer um pouco o viés mais de inspiração e de possibilidade do professor, olhando aquela experiência, readaptá-la, readequá-la à sua realidade e fomentar o uso de tecnologia de uma forma criativa. Certo. Agora, professor André, já que entrou aí nessa seleção um trabalho de um pesquisador português, né, é possível perceber semelhanças e diferenças nas formas de educar daqui e de lá? Muito mais semelhanças, né? Apesar do contexto educacional e cultural ser bastante diferente, o problema de usar a tecnologia na educação ele é um problema mundial. Dá para dizer que hoje, mesmo países que tenham bons recursos e dinheiro suficiente para colocar computadores nas escolas, eles ainda não sabem usar bem o computador a favor da aprendizagem. Ainda há muito uma cultura presa a um instrucionismo, a ideia de usar o computador para ensinar coisas. E quando o livro e as iniciativas mais modernas mostram que o grande benefício do computador é quando a gente utiliza ele para aprender. Quando a gente utiliza ele a favor da aprendizagem, como uma ferramenta na mão do estudante, que ele possa, de alguma forma, assumir o protagonismo de partes do processo, e não como uma ferramenta que seja usada para ensinar o estudante.
essa inversão ainda é algo que está em transformação no mundo todo, e tanto Portugal quanto no Brasil estão muito parecidos nessa direção. Agora, você já citou os outros 3 professores que embarcaram, né, nesse projeto com você. Como que foi a interação entre vocês, universidades diferentes, um projeto longo? Como que vocês reuniram o conteúdo juntos? Olha, funcionou bem por comunicação virtual. A gente trocou muita informação por e-mail, a gente fez uma reunião por Skype apenas, mas também a gente se conhece por conta de participar da mesma área, por já ter organizado eventos em conjunto, e somos amigos também. Então, fluiu muito bem, foi fácil. Essa parte foi bem fácil. Agora, professor Luiz, qual foi a sua contribuição, qual a sua abordagem nesse livro? Certo. Cada um dos organizadores é um pouco mais especialista em uma determinada área da informática na educação. Eu lido mais com o pensamento computacional, que é um termo ainda novo, mas que está muito relacionado à ideia de levar conhecimentos de computação para as escolas, e especialmente programação e aplicativos que permitem os estudantes criarem tecnologia e não só consumirem tecnologia. Então, eu interagi mais fortemente com 4 autores de capítulos que tinham essa temática como pano de fundo. E aí trocamos experiências, aprendi muito com eles e também passei referências de coisas que eu conhecia. Às vezes promovia até o diálogo entre 2 autores de capítulos diferentes para que eles complementassem a ideia do outro. Então foi um trabalho bem legal no sentido de construir um diálogo com as pessoas desse tema. Os outros organizadores, cada um fez isso mais ou menos no seu tema de expertise mais direto. Seriam quais outras abordagens? O Alex, ele trabalha um pouco mais na questão da interação humano-computador e no design. A Tassiana vai numa linha parecida, mas um pouco mais com enfoque da criatividade. E o Ig trabalhou um pouco mais os projetos que envolviam projetos de jogos e gamificação e também ambientes inteligentes, que são as áreas que ele atua mais fortemente. Agora, falando sobre a tua área, professor, nesse processo todo de pesquisa, né? E você falou, eu combinei os autores para eles dialogarem e eu consegui explicar melhor o que eu queria. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou para conseguir chegar ao teu conteúdo final? A maior dificuldade é adequar ao número máximo de páginas que a gente tinha, né? Porque sempre tinha uma história muito legal para contar e muitas coisas ricas, e a gente tem que fazer um processo de cortar, né? Ainda que o livro seja digital, né? A gente não tinha uma limitação tão forte em termos de impressão, mas a gente sabe que um texto muito longo é difícil de ser consumido pelo leitor, né? Mas acho que a principal dificuldade foi isso, de adequação ao espaço que a gente tinha pré-definido. Esse livro, esse e-book é dirigido para que tipo de leitor? Ele abrange principalmente o professor de sala de aula, o professor que está procurando referências para fazer algo com o uso de tecnologia. Mas ele também pode ser usado pelos gestores educacionais, diretores de escola, gestor de secretaria municipal ou estadual, e até pelos estudantes que desejem conhecer formas diferentes de abordar, ou até colocar um pouquinho de pressão no seu professor, dizendo, professor, olha que legal isso aqui. Tomara que aconteça isso. E esses estudantes são de que faixa etária? O livro foca a educação para que faixa etária? O livro todo são de experiências que acontecem na educação básica. Certo. E é bastante diversificado. Tem até coisas que aconteceram na educação infantil, no Fundamental 1, 2 e no ensino médio. Então, aborda todas as fases da educação básica, né? Fico imaginando que, de repente, tem alguém em casa que não saiba o que é um e-book, né? É um livro que ele é divulgado em plataforma digital também, é um tipo de tecnologia mais fácil de você acessar, tá ali. Esse, inclusive, é um livro gratuito. Qual é a importância de você lançar um conteúdo que seja mais fácil para as pessoas estarem acessando e também utilizando, né, uma plataforma digital, tecnologia? A gente acredita que o alcance do livro digital ele é maior no sentido de que as pessoas conseguem lê-lo em qualquer lugar, elas conseguem emprestar um para o outro, enviar por e-mail, conseguem encontrar o livro fazendo busca na internet, encontrar os capítulos fazendo busca no Google, por exemplo, né? E não necessariamente encontrar apenas o texto e o sumário e ter que comprar o livro, né? E a gente também acredita fortemente de que o número de leitores em formato digital vem aumentando, até pelos dispositivos como Kindle e leitores de e-book.
E o fato de ser gratuito viabiliza que seja via internet, né? Um livro gratuito, texto, não tem muito como viabilizar, porque alguém tem que pagar a impressão e a distribuição. Como as pessoas podem fazer para acessar o e-book? Então, ele tem um endereço que é um pouco extenso para o pessoal digitar. Eu recomendo que a forma mais fácil é procurar a palavra Educação Criativa num buscador e vai vir, a primeira referência já é o link para o livro, né? Também pode ser procurado pela série Professor Criativo, que tem vários livros que eu também recomendo, né? E também pela editora Pipa, que é a editora que faz a distribuição. A URL dele é muito extensa, acho que não convém a gente mencionar. Perfeito, então. Aliás, o conceito em si é muito interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre educação criativa? Como é que você pode definir melhor para a gente? Eu entendo que o conceito de educação criativa que a gente adotou no livro é de protagonismo do estudante, né? Então, a ideia de criativo tem muito mito em cima de ser criativo. Tem gente que acha que já nasce criativo e tem gente que acha que não é criativo e que criatividade não se ensina, né? A gente tem alguns capítulos que buscam derrubar esse mito no sentido de mostrar que criatividade, a palavra pode até ser meio mal colocada. O que a maioria das vezes se faz é combinar referências, é buscar referências de coisas que existem e combiná-las de uma forma pouco usual ou original, e isso é ser criativo. Então, com esse enfoque, a gente busca, num primeiro momento, quebrar a ideia pré-existente de que existem pessoas criativas e existem pessoas que não são criativas. Todo mundo pode ser criativo, desde que se envolva em ter boas referências, em combiná-las e com algum tipo de técnica. O segundo aspecto é da gente transformar esse pensamento em um estímulo para que o estudante passe a buscar construir coisas com o uso de tecnologia em que ele tem interesse de estudar. Um pouco inverter, e em todas essas atividades tem essa ideia, né, todos os capítulos, de inverter a filosofia de que o professor formata o conteúdo e ele propõe tarefas para o estudante que vai lá realizar as tarefas. A inversão no sentido do estudante parar para pensar o que eu gostaria de fazer, como é que isso se encaixa no contexto que eu estou estudando e de que forma a tecnologia pode me ajudar a construir esse tipo de experiência. Então, tem experiências muito diversas, por exemplo, envolvendo dança para a aprendizagem de conceitos de lógica de programação. Existe o uso de história em quadrinhos para o fomento à leitura. Existe o uso de placas de trânsito e vídeos gravados com celular para o estímulo a modalidades de leitura e a escrita formal. Então, é uma abordagem que ela não parte somente dos professores, ela foi construída em conjunto com os professores e com os estudantes, nesse sentido. Você já explicou um pouquinho, né, sobre criatividade, como aplicar isso em sala de aula, mas por que vocês decidiram falar sobre criatividade, sobre inovação, aliar esses dois assuntos e trazer para esse projeto? Já era uma prerrogativa da série de livros, né? A série tem o nome Professor Criativo, a intenção é justamente dar um certo chacoalhão nos professores de que, olha, é possível fazer coisas diferentes, né? E que existem gente fazendo coisas interessantes e que talvez não tivesse um mecanismo, um veículo para mostrar o que faz. Então, foi conhecendo pessoas que tinham projetos inspiradores que a gente teve a ideia de, usando também, né, a ideia da série de livros, de promover a organização dessa obra. Muito bacana. Isso aí, pessoal. Nós vamos fazer um intervalinho e voltamos já a conversar com o professor André Luiz Alice Raab. O tema do programa de hoje é o livro Educação Criativa, Multiplicando Experiências de Aprendizagem. Nós já estamos de volta com o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale, hoje conversando com o professor doutor em informática da educação, André Luiz Alice Raab. Ele é um dos organizadores do e-book Educação Criativa, Multiplicando Experiências de Aprendizagem.
Agora, professor, é muito pertinente essa abordagem, né? Trabalhar com informática na educação num momento em que todas as crianças, os jovens, estão totalmente fascinados pela tecnologia, né? Então, é fácil trazer para a educação esse estímulo já natural, que parece que as crianças já nascem com o chip ali, sabendo mexer com os computadores, com os celulares. Como é que você vê isso? Está sendo um movimento tranquilo trazer para a educação essa prática? Não, porque o interesse do estudante em estar na frente da máquina e a facilidade dele em consumir produtos é uma coisa. Colocar o estudante em utilizar a tecnologia para ele aprender e para ele produzir novos produtos é um caminho um pouco diferente. O estudante é a parte mais fácil do processo, porque ele demonstra interesse e ele quer. Né? Muitos dos estudantes que procuram a área de tecnologia são aficionados por jogos e querem muito aprender a desenvolver jogos, por mais difícil que isso seja. No entanto, quando a gente fala de levar para a educação, a gente acaba encontrando as barreiras comuns na escola. Né? Então, muitas vezes, ainda que o professor tenha interesse e desejo em usar a tecnologia, ele não tem uma infraestrutura adequada, ele tem a falta às vezes, de laboratório, às vezes de máquina funcionando, às vezes de profissional para abrir o laboratório. Então, há um problema de gestão dos recursos tecnológicos em todas as redes públicas, que faz com que o professor, que mesmo que tenha afinidade e queira usar com seus estudantes, ele não tem um ambiente adequado para isso. Né? Então, ainda existem essas dificuldades, já melhorou muito em relação ao passado. Um segundo aspecto que é a dificuldade é, muitas vezes, a falta de afinidade com tecnologia por parte do professor, que não tem isso em sua formação inicial, nas licenciaturas, eles têm algum contato com tecnologia, mas é pequeno. E, portanto, ele não se sente seguro em ir para uma abordagem que use mais fortemente tecnologia junto com os estudantes que são mais fluentes do que ele. Há uma questão cultural, até de relações de poder envolvida nisso, que precisa ser quebrada. É uma grande dificuldade, talvez, de se implantar tecnologia nessa abordagem que o próprio livro propõe, de que o protagonismo vai do estudante, é de quebrar um pouco essas barreiras culturais, de que o estudante e as próprias famílias estão acostumadas que o estudante vai para a escola para ser ensinado. E aí ele vai agora passar a ir para a escola para explorar, com o uso da tecnologia, conhecimentos. Aprender pesquisando, aprender fazendo. Tem um capítulo no livro que aborda questões relacionadas ao movimento maker, que é um movimento das pessoas fazerem as coisas mão na massa e se preocuparem em como as coisas funcionam e pegar um rádio, a pilha e desmontar ele, descobrir como funciona, tirar peças e transformar isso em recurso de aprendizagem, né? Envolver os estudantes a fazerem isso. Inclusive é uma abordagem que a gente trabalha aqui na Univale também fortemente, no laboratório que eu coordeno, e que no próximo ano vai ser uma abordagem testada em forma de piloto no Colégio Aplicação aqui da Univale. Professor, pode falar um pouquinho mais sobre o laboratório que você coordena aqui na Univale, então? Eu coordeno o Laboratório de Inovação Tecnológica na Educação, se chama LIGHT, e ele é um laboratório que promove estilos de aprendizagem que fomentam a criatividade, né? Ele coloca os estudantes em contato com equipamentos e processos de produção que envolvem tecnologia, e eles usam também computadores e ferramentas de programação, controladores como Arduino, Google Board, que são termos mais técnicos ligados à produção de artefatos tecnológicos. A gente tem projetos em colaboração com escolas da região, escolas públicas. Os estudantes vêm ao nosso ambiente e convivem com bolsistas de engenharia, de arquitetura, de design, de computação, de engenharia de computação. E nesse ambiente eles são estimulados a dialogar, a participar, a conhecer pesquisas e acabam se envolvendo em aprendizagens bastante profundas, guiadas pelos interesses deles, né? Então, um exemplo que eu saí de lá agora, estava conversando com os estudantes. Eles estavam sem recursos para comprar um carregador de celular desses que custa 90, 100 reais, que é uma bateria, né? E aí eles pensaram, puxa, eu podia fazer isso com uma bateria dessas que custa 15.
E aí eles projetaram uma plaquinha, eles estão soldando lá quando eu saí, e a gente tem uma impressora 3D, eles imprimiram uma caixinha, encaixaram as coisas dentro, e eles vão produzir um carregador para eles mesmos com menos de R$20. Fantástico. Né? E esse tipo de relação com a tecnologia que a gente fomenta. Muito bacana. Aproveitando só que você citou, né, algumas dificuldades que tem se aplicar a tecnologia, na tua opinião, existem medidas a curto prazo que possam ajudar a facilitar que a tecnologia vá para as escolas e que, enfim, ajude na criação dos alunos, no desenvolvimento deles? Pergunta difícil. Toda vez que a gente pensa no curto prazo, sempre dá a sensação de que a gente pode acabar fazendo uma mudança que ela não é contínua, que ela não vai se perpetuar, né? Então, os problemas da educação com tecnologia, e os problemas da educação brasileira, todos, eles não têm respostas únicas, não tem uma resposta de o que deve ser feito. É um conjunto de coisas que deve ser feito, mas passa sempre pela valorização do professor, por uma maior valorização da sociedade à escola, à educação como um todo, né? E isso se manifesta em todos os níveis. Há problemas de gestão também, e nesses problemas a própria sociedade brasileira de computação está tentando auxiliar mais os gestores dos estados e dos municípios a melhorarem os processos de fazer com que a tecnologia esteja disponível na escola, né? E tem muitas variáveis, né? Mas eu apostaria como o principal aspecto aumentar a valorização da educação como um todo. Isso passa por professores, passa por envolvimento dos pais com a escola, passa por o aluno entender que a educação é algo valioso, que isso está muito distorcido no Brasil. Pois é. Bom, professor André Luiz, voltando ao livro, um dos capítulos que é da sua especialidade é o pensamento computacional, né? Gostaríamos de entender um pouco mais esse conceito. O termo pensamento computacional ele é bastante controverso, né? Algumas pessoas até não gostam muito do termo, porque ele primeiro traz o termo pensamento, que remete a uma estratégia de raciocínio e também de envolvimento de habilidades cognitivas, e o computacional, que associa muito diretamente ao computador. Uma melhor definição de pensamento computacional estaria associada ao jeito de pensar que as pessoas que desenvolvem tecnologia acabam criando, acabam utilizando. Esse jeito de pensar, ele tem um pouco de relação com muitas das técnicas que são ensinadas em cursos de área de computação, e como, por exemplo, como sequenciar atividades para solucionar um problema, como que a gente pode pegar um problema que é muito complexo e dividir ele em problemas menores e ainda assim conseguir solucionar o problema, como que a gente pode utilizar estratégias e diagramas e formas de pegar uma atividade e dividi-la em equipes e a comunicação entre equipes. Mas muito das iniciativas ligadas ao pensamento computacional envolvem a programação de computadores. A programação é uma atividade que ela concentra muitas das habilidades que estão ligadas ao termo pensamento computacional, e ela viabiliza que estudantes e que, inclusive, profissionais criem coisas. Toda vez que a gente cria um software, a gente está inventando algo, né? Então, existem ferramentas que estão viabilizando que a programação se torne algo acessível para quase todas as faixas etárias. Existe um software chamado Scratch, que é o mais amplamente conhecido, que ele possibilita que estudantes a partir de 6 anos comecem já a criar suas aplicações. Existe um outro chamado Scratch Junior, que permite que crianças mais jovens que isso consigam, com um esforço de em torno de 2 horas de envolvimento, criarem um pequeno jogo, uma pequena animação, que é um ponto de partida, né? Existem abordagens de produzir brinquedos que tragam conceitos do pensamento computacional para crianças mais jovens ainda. E existem muitas coisas feitas com o público mais do ensino médio e da graduação também, no sentido de estimular a disseminação desse conhecimento. Mas o que está por trás disso, né, é a ideia de que conhecer e ser fluente em usar tecnologia é muito importante hoje em dia e pode se tornar um fator de exclusão social.
né? As pessoas que se debruçam há mais tempo sobre o tema estão comparando a importância de dominar os conhecimentos ligados ao pensamento computacional ao domínio da leitura. Uma pessoa que não consegue ler, não consegue escrever, ela é excluída da sociedade em muitos aspectos. Num futuro não muito distante, a pessoa que não tiver domínios de como ocorrem os processos de produção de tecnologia pode estar excluída da mesma forma. Então, o movimento em vários países do mundo já é muito forte, notoriamente no Reino Unido, né, na Inglaterra, na Austrália, no Chile, alguma coisa, e no Brasil está ainda em nível de pesquisas piloto, não como política educacional, mas nesses países que eu mencionei já há uma diretriz curricular para que se ensine pensamento computacional nas educações básicas desses países. Interessante, eu estava aqui pensando e alguns tópicos aí da sua fala me remetem a aprender uma língua mesmo, né? É como aprender uma nova língua, né? Vamos imaginar por aí, né, professor? E o conceito de fluência, ele vem muito nessa direção, isso, né? Você usou o termo fluência. Quando a gente usa a tecnologia para se expressar de alguma forma, e a gente não necessariamente precisa parar para aprender, mas aquilo já é natural. Certo. Como a gente faz com um texto, às vezes, deixar um bilhete na geladeira para alguém. Ok. Ao usar tecnologia, eu vou criar uma aplicaçãozinha para resolver um problema que me permita. Muito bacana. Bom, a gente deseja sucesso aí, parabéns pelo lançamento do livro. O livro Educação Criativa, Multiplicando Experiências de Aprendizagem. Gratuito, é só entrar lá, já fizemos o teste aqui, é só digitar Educação Criativa, já vai encontrar o e-book ajuda Educação também. Criativa e-book, o primeiro link vai ser. Isso mesmo. Obrigada, professor, a gente conversou então com o professor André Luiz Alice Raab, professor que é um dos organizadores então desse livro. E é isso, então, a gente fecha por aqui, né, Júnior? É isso mesmo, o Viva Voz de hoje vai ficando por aqui, mas se você quiser, pode dar uma passadinha no nosso Facebook, /Viva Voz Univale. Sempre tem, os programas que acontecem sempre são compartilhados lá. Se você quer relembrar de algum, pode assistir. Muito obrigada, eu te encontro no próximo programa. Até lá!